Muito boa noite. Estamos novamente aqui no nosso podcast Saúde Gente. Eu, meu amigo Pedro, né, da nossa bancada de toda quinta-feira. Tá certo. E hoje recebendo aqui com muito prazer e muita honra a doutora... Ao som. Se você melhorar a falha técnica, tranquilo. Ao vivo Monitorando pode acontecer, tudo, né? ele monitora corações e áudios também, tudo, entendeu? A doutora Elka Jardim, que é minha prima de sangue, prima de coração, né? É uma terapeuta de mão cheia, que conhece tudo das criancinhas, dos bebezinhos e até, coitadinhos, né? Alguns, né, a gente nem consegue acreditar, né? Que, graças a Deus, sobrevivem, né? Porque Elka chega a ver crianças que nascem com 500 gramas, né? 520 gramas. Isso. Então, isso daí realmente é uma coisa... E ver os que renascem também, né? Exatamente. Tá vendo? Igual o meu João. Então. E junto dela, a doutora Adriana Camolese, né? Doutora em psicanálise. Queria agradecer muito, Adriana, a sua presença aqui no Saúde Gente. Por várias razões, mas uma delas é porque, mesmo já tendo passado, né, assim, o mês, né, do setembro, eu acho que é muito interessante que a gente possa tentar falar um pouquinho, né, como é que é a importância da gente buscar realmente alertar as pessoas sobre essas questões mentais, sobre o próprio suicídio, né, da gente estar aí... A gente teve o Setembro Amarelo, agora, por exemplo, esse mês a gente está no Outubro Rosa, que é buscando a prevenção do câncer de mama. A doutora Ângela Tereza vai estar conosco aqui no dia 19, se Deus quiser, para bater um papão aí sobre isso. A gente teve também o doutor Gabriel, oncologista, semana passada, né, que a gente já deu uma pincelada sobre isso, ainda era setembro, mas também, da mesma forma que ainda é outubro, eu acho que a gente pode, né, conversar um pouquinho depois aí sobre essas questões. E, bom, gente, primeiramente é isso. Agradecer, vamos falar da Recap, vamos falar aí de muita coisa. E desculpa a todos os nossos, né, quem nos acompanha aí, quem está começando a pegar essa batida de toda quinta-feira, a gente poder falar de saúde. Hoje a gente deu uma atrasada, foi por minha causa, uma questão médica. Infelizmente, no consultório acabou tendo algumas coisas um pouco mais trabalhosas e eu realmente não conseguia estar aqui na hora que deveria. Então, eu acho que a primeira coisa, como sempre, é que as nossas convidadas se apresentem, né? Elquinha, muito boa noite, feliz sempre de te ver. Doutora Adriana, cada uma, por favor, falar, né? Quem é, da onde veio, como é que é a vida, filhos, marido. Bom, quem são vocês? Bom, eu sou macaense, né? Nascida aqui, criada, saí somente, né, para me formar, me pós-graduar. Enfim, mas eu quero agradecer primeiramente o convite, né? Certo. É muito bom estar nesse espaço aqui com vocês, né? Com o Dr. Carlos Emil Júnior, né? Que é referência também em saúde aqui na nossa cidade e região. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, especializada e pós-graduada em terapia intensiva pediátrica e neonatal pela USP São Paulo. Minha formação é em neurodesenvolvimento infantil, onde eu galgo, né, toda essa parte formacional nessa linha. Já estou há 23 anos atuando em terapia intensiva e ambulatorial. E, assim, falar em saúde é muito motivacional, né? Porque saúde é aquilo que eu falo, a gente tem que amar o que faz. Por isso que a gente fala, né, terapia com amor. Eu sempre falo, englobando tudo. Porque mexe muito com a parte
né, além nós termos razão, porque a gente tem que, né, ser profissional e ter ali, galgar sabedoria no que a gente faz, mas a gente tem que ter essa empatia e o emocional junto. Então, assim, é muito bom e gratificante estar aqui hoje, né, nesse momento, falando um pouquinho aí com vocês. Show. Meu nome... Pode só puxar um pouquinho, Adriana, só para pertinho de você um pouquinho. Isso. Ótimo. Vamos lá. Meu nome é Adriana, né? Sou mãe, né, de 2, né, esposa, e, né, engrenei aí nessa área terapêutica já tem mais de 15 anos, né, e já no mercado aí de trabalho, dentro dessa área terapêutica, né. A princípio, os meus atendimentos se iniciaram com atendimento infantil, depois eu fiz essa transição dentro da psicanálise para a linha adulta, e hoje o meu público também é só infantil. Voltei para o público infantil. Né, além do doutorado em psicanálise, né, eu sou pedagoga, né, psicopedagoga e psicomotricista, né, e agora, né, com uma nova formação em neuropsicopedagogia também. Né, a escolha do meu público hoje, porque eu sou apaixonada por criança, né? Certo, eu sei bem. Nós somos, né, Elka, apaixonados por crianças. Então, hoje a gente vê, assim, uma necessidade muito grande, né, de bons profissionais no mercado, né, que trazem realmente esse amor por aquilo que faz, né, dentro do nosso público aí infantil, né? E dentro do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente, né, tem tentado aí, da melhor forma, se especializar e buscar, né, o melhor servir, né, no nosso trabalho, né, dentro dessa área. Né? E a psicanálise, ela veio para agregar isso tudo, né? Porque eu costumo dizer que a gente vê o ser humano de forma integral. Eu não consigo ver o ser humano de partes, né? Eu vejo ele como um ser completo, né? Eu falo assim, né? Corpo, alma e espírito, né? A gente traz o equilíbrio aí nessas 3 áreas, né? Para a gente tratar, para a gente cuidar e para a gente desenvolver nessa criança ou esse adulto. Perfeito. Então, assim, Elka, fala para mim um pouco, você falou, né? Macaense, nascida aqui, criada aqui, ou seja, conheceu a Macaé que nós conhecemos, né? Eu sou mais velho que você. Eu sou macaense também. Também? Também. Então, viu? Cara, isso vai ser inédito. Uma bancada aqui com 3 macaenses. Caramba, isso é inédito. Um dia, ontem, né, sobre assim, ontem eu fui dar uma aula para os alunos, queria até agradecer muito, né? Eu achei muito legal participar da Liga da Cardiologia dos alunos de medicina da UFRJ, ou seja, alunos que estão ainda no 3º período, às vezes, 4º, vão se juntando para começar a estudar e ter aulas apenas de cardiologia, quer dizer, não teriam nenhuma necessidade, assim, nenhuma obrigação daquilo. E aí eu fui convidado para falar sobre um tema. E aí no início, eu me apresentando, eu falei, eu vou falar para vocês um aspecto inusitado. Eu sou macaense, porque, provavelmente aqui não vai ter mais nenhum. Aí eu falei, e realmente não tinha, né? Então, beleza. Quando que você decidiu que você achava que você tinha que, assim, sair para poder estar? Quando que apareceu na tua vontade a fisioterapia e também depois se especializar em uma área que, né, é uma área muito complexa, né? Isso que vocês fazem, que sim, é muito lindo, né? Porque eu, graças a Deus, tenho 2 filhas que são ditas, né, completamente normais, que não tiveram, mas a gente vê o quanto, né, pais, mães, independente da classe social, porque você, né, nota também pessoas com suas dificuldades e em várias classes sociais, aonde que, primeiro Elka e depois a assim, onde é que vocês
deram esse start? Foi em que época? E como que foi essa questão? Ou seja, acabei, sei lá, o 2º grau aqui, depois que eu fui para o Rio para não sei aonde fazer faculdade ou especialização. Isso aí é uma coisa que sempre a gente acha legal ter esse caminho aqui. Sim. Num primeiro momento, de escolha de graduação, a minha primeira escolha era fazer medicina. Então, eu fiz para Petrópolis e na época... Petrópolis. Tudo envolvido. 3 macaenses e um petropolitano, tá tudo certo. Tá ótimo. E o que acontece? Na época, eu, por conta familiar, né, e decisão familiar, eles optaram, né, minha família, meus pais, optaram que Petrópolis eu não teria, assim, apoio, rede de apoio. E que não seria a primeira escolha, assim, a nível que eles tivessem como estar fazendo toda a logística familiar e financeira também na época. Então, ele falou assim, me chamou, né? Meus pais já são falecidos e eram muito, assim, conversavam muito. Então, ela falou assim, olha, minha filha, essa tua primeira escolha, infelizmente, nós não vamos poder, né, estar nesse momento agora fazendo. Exatamente. Então, você vai... E eu tinha passado para fisioterapia na Gama Filho também. E Gama Filho né, muito para 2 horas e eu tinha rede de apoio lá. Família, tudo. E ela falou assim, não, lá você vai ter, né, pessoas, vai ter república, porque aí macaenses aqui que haviam passado também, colegas, né, que hoje, até hoje, né, a Angélica, Miranda, que legal. Graziela, dentista, e Simone Calil. Ela era da minha república. Então, todas as famílias conheciam. Não, vai ser lá que você vai ficar. E assim, foi muito bom, sabe? Porque foi um crescimento e amadurecimento. E eu fui por conta disso. Falei assim, não, lá são pessoas que eu conheço, famílias que eu conheço, e você vai estar, né, com pessoas que são da nossa rede, e eu vou ficar mais tranquila. E assim foi. E eu fui fazer a faculdade, me apaixonei pela fisioterapia. E depois que eu me graduei, em 2000, eu voltei para Macaé. E aqui eu comecei, no meu primeiro ano de formada, a trabalhar com esporte, por conta de Samara, na parte do karatê. Ela não, Elka, vem para ser. Ela envolvida com seleção e tudo. Acompanhei, e aí, nesse primeiro ano pós-formada, ela me convidou e foi muito bom também, foi uma experiência muito bacana na parte de esporte, de traumato. Mas logo em seguida eu recebi uma proposta, né, para ir para o HPM, porque estava inaugurando o HPM também. Aí eu falei assim, vou para essa área hospitalar que seria. Isso eu me lembro, porque eu entrei junto com você. Foi. E aí o que aconteceu? Chegando lá, minha formação era adulto, levei meu currículo, na época era Maria Célia, que é diretora, me recebeu muito bem, e falou assim, olha, Elka, eu preciso de você, mas não na adulto. É um desafio que eu vou te lançar, mas eu preciso de você na infantil. E aquilo foi um choque, porque meu embasamento é todo na parte adulto. Tanto é que quando eu estava em São Paulo, né, eu pedi ajuda até a você, para me referenciar na Beneficência Portuguesa. Eu passei pela Beneficência, Então, toda a minha formação eu galguei, fiz especialização em cardiorrespiratória. Exatamente. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, gente, mas como assim adulto? Aí eu fiquei meio chocada, como assim adulto? Falei, não, mas eu aceito o desafio. Aí, em 2004, isso. E aí eu comecei a minha formação, realmente, na parte infantil. Fui procurar especialização, fui pegar referências no Rio, de locais em neurodesenvolvimento, nessa parte respiratória. Fui fazendo bastante capacitações, atualizações, enfim. E fui galgando aí. Fiquei no HPM durante 4 anos, depois teve o concurso. Fui convidada para a rede privada, para um hospital privado, onde eu atuei durante 18 anos. E quando em 2019,
houve o meu retorno para o HPM de novo. Fiz o concurso de 2012, passei, só que, né, ainda não tô na classificação, mas ainda não fui chamada, aguardando ainda. Enfim, e agora estou já há 4 anos de novo no HPM. Hoje eu sou rotina do STI Neonatal e Pediátrico, né, do HPM, e ajudo na parte infantil lá. E atuo justamente com essa, né, eu vejo, né, lá o bom do HPM, que é um complexo que você vê desde a porta aberta à maternidade. Sim. Então a gente já pega ali para o STI neonatal, né, os prematuros. Hoje o hospital, nós temos 10 leitos na UTI adulto, nós temos 7 leitos na UTI pediátrica, então ele tem uma estrutura bacana. E assim, né, paralelo, eu também atuo na minha clínica, né, na clínica Recap, onde nós somos coordenadoras assistenciais. Então, eu coordeno a parte terapêutica, assistencial, atuo também na parte neuroinfantil e respiratória. E é isso. Olha que maravilha. Perfeito. Doutora Adriana. Vamos lá. Eu comecei na área de educação, né? Na área de educação, só que a primeira escola que eu assumi foi o Centrinho. Ah, que é uma escola, né, de educação especial. É uma escola de educação especial. Eu sou né? fãzão. Fiquei lá 8 anos lá com a Rita, com a Renata. A gente apoia com a TV Litoral também, a gente apoiava lá as coisas, fez matéria lá. Né? Mas assim, antecedente a isso, né? Eu tenho meu filho, que é minha referência, né? O Pedro, né? Hoje ele tem 22 anos, ele tem paralisia cerebral. Né? A Elka cuidou dele. Pequenininho. Pequenininho, né? Então a gente já tem uma história aí de mais de 22 anos juntas, né? E com isso a gente foi, né, se especializando primeiro para conhecer, né, para saber, né? Entender. Você até queria, né, até como mãe, né? Isso, assim, isso. Às A vezes princípio a curiosidade foi de entender, né? Entendi. Entender, né? Com relação à patologia, né, desenvolvimento, né, do Pedro. E o Pedro, com 1 aninho e 8 meses, ele entrou no Centrinho. Ele entrou no Centrinho. E 6 meses depois eu comecei a trabalhar, né, no Centrinho. Na época, eu era formada em técnica de massoterapia. Olha só. Né, entrei no Centrinho com essa função. Né? E ali eu fui me especializando, mas eu fui buscando na área educacional, fui fazer pedagogia, né? E na faculdade de pedagogia, um professor meu de didática, né? Por já, assim, ver as abordagens dos meus trabalhos, né? A linha que eu já estava, né, me encaminhando, eu sem perceber. Aí ele foi e falou: Adriana, por que você não faz, né, pedagogia hospitalar, pedagogia clínica, né? Aí eu falei assim, mas tem esse negócio, né? A gente só sabia da institucional, na época eu só tinha conhecimento da institucional. Ele não, tem a linha dentro da pedagogia que você vai para a área clínica, para a área hospitalar, né? E ele até falou lá em Cabo Frio tem uma faculdade que faz a especialização em psicopedagogia clínica, né? E hospitalar. E né, foi surgindo as oportunidades, né? No meio do caminho aí da minha formação em pedagogia, eu fiquei 6 meses no HPM fazendo trabalho de campo, né? Na área da pediatria. Aprendendo mais ainda. Isso, na área de pediatria, para as crianças hospitalizadas a um período, né, maior de tempo, como que ficavam essas crianças fora do contexto escolar, né? Se a escola dava esse apoio. Então, a pedagogia hospitalar, ela entra para intervir, né, nesse campo aí, né? Quando a criança tem um período maior, né, de hospitalização e ela faz essa intermediação de internação da criança junto à escola, né? Para a criança não ficar defasada, né, com relação à demanda escolar. Né? E com isso eu fui me especializando, né?
E aí saí do centrinho, logo que eu saí do centrinho, né, a Elka abriu as portas para mim, logo assim que eu me formei, né, em psicopedagogia clínica, e eu já fui trabalhar com a Elka nesse período, né. E a gente então já tem quanto tempo lá na Recap? Foi 20 anos. 20 anos. Mas Esse assim, todo, entre né? indas e Maravilha. vindas, né, Elka? Eu falo que a Adriana é uma profissional que eu tenho, assim, extrema admiração. Uma coisa que eu vejo, assim, eu também estou em Macaé de volta, tem 23, 24 anos. A gente vê como que as instituições de saúde no município, elas normalmente são instituições perenes, quer dizer, elas sobrevivem... porque todo negócio tem suas intempéries, né? Riscos, etc. Então, por exemplo, a Procuração, né, a minha tem 20 e poucos anos também. Né? Vocês aí, né? E a gente vê, né, vários outros colegas, o SED, Labex, o Sedicor, quantos nomes aí a gente... Todo mundo tem 20 anos, 20 e pouco. Né? Então, assim, isso demonstra o quanto, né, existe uma qualidade, o quanto existe resiliência e o quanto também essas instituições vão se melhorando, porque a gente sabe, como qualquer coisa, se você ficar totalmente parado... Né, vai ter problemas. Vocês estão mostrando aí claramente o quanto vocês buscam o conhecimento total. Sim, né? E assim, nesse momento hoje, né, a gente está ali, né, na instituição, na Recap, né, fazendo um trabalho juntas, né, Elka, de gestão mesmo, assistencial, né, trazendo assim as experiências, né, que a gente tem de outras instituições, né, que nos agregaram muito, né, na nossa caminhada aí, né, de coordenação, de gestão, né, de equipe. Então, assim, a gente tem compartilhado, né, esse momento juntos, né, desde 2021, né, que eu retornei para a Recap, né, no finalzinho de 2021, e nós estamos lá juntas. Mas aí, assim, só para eu entender, o que você fala sobre essa questão de gestão? Assim, a gestão do problema do seu cliente, da criança? No gestão num todo, né? Quando a gente fala de gestão assistencial, a gente fala tanto institucional, né? Quanto também a gestão também com o paciente. Né? Porque a gestão assistencial também engloba também o tratar com o paciente, né? Você intervir quando ocorre, né, alguma dificuldade, seja qual for dentro da instituição, né? A gente, como gestora, a gente tenta acolher esse paciente, entender a demanda, isso, para tentar ajudar da melhor forma a gente quanto instituição. Só para eu entender, por exemplo, os principais clientes, ou assim, as principais crianças, são as crianças que saem, por exemplo, elas são internadas em terapia intensiva, etc. e tal, e aí depois elas são encaminhadas pelos seus pediatras, é isso? Assim, para eu ter uma ideia desse fluxo, até para as pessoas saberem, e eu quero aprender também, porque isso aqui eu aprendo pra caramba, eu aprendo pra caramba aqui. Lá, Júnior, nós temos o maior perfil nosso infantil, e assim, é do segmento, né, neonatal, então a gente chama de segmento do prematuro. A gente recebe muitas crianças já saindo da UTI e indo fazer o segmento de estimulação precoce, ou aquelas crianças que mesmo saem já com alguma patologia, né, e aí vão fazer reabilitação. E, além disso, hoje, o índice, né, de TEA, né, que é do espectro, né, então, está altíssimo e em ascensão. Dos autistas, né? Isso, então são nossos maiores públicos, são os prematuros. Agora, você acha que, desculpa até perguntar, é porque antes a gente não estudava tanto para saber que era o TEA, ou porque isso também aumentou, ou as duas coisas?
Não fazia o diagnóstico, né? Exatamente. Hoje você tem um diagnóstico precoce. Eu lembro quando meu filho ficou lá, fez todo um estudo em cima mesmo. Antes começava a fazer uma investigação de hipótese diagnóstica a partir dos 24, 36 meses. Hoje, a gente, a partir antes dos 12 meses, já em lactência, a gente já vê, né, estereotipias e já vê sinais. E já faz a avaliação e a intervenção precoce. Então, você começa a ter aí um tratamento, isso faz toda uma diferença a nível de acomodação e neuroplasticidade. Eu até falo isso, às vezes as pessoas entendem errado, mas eu juro e falo que hoje em dia o normal é ser diferente, o diferente é ser... Porque não tem mais aquela, tipo assim, nossa, é autista, isso... Não, a gente já não fala nem usar... É difícil até usar o autista, isso... A gente vê que realmente a pessoa, é o TEA, não sei, mas leva uma vida completamente comum. A gente vê que... Fazendo a intervenção. Aí a gente começa eu vejo pessoas que começam até a se reavaliar com mais idade. Será que eu não sou? Aí começa aquilo, aí pergunta pra mãe, pro pai, tem algum caso na família, isso. Começou a ver que é uma coisa realmente que acontece, que é um caminho. Mas provavelmente, e eu acho que isso é importante, quanto mais se falar sobre isso, quanto mais se... né, menor vai ser... a questão até de preconceito. Né? Quer dizer, é como no passado, a gente já comentou sobre isso aqui alguma vez também, no passado as pessoas nem queriam falar da palavra câncer. Aí veio a Globo, colocou aquela Carolina Dickmann que raspou a cabeça para fazer... Foi desmistificando. Aí veio o outro. Ou seja, essa desmistificação se faz fundamental. É como, por exemplo, na sua... tudo bem, né? Hoje você está mais... Mas, assim, quem está na psiquiatria e na psicanálise, né? E ali mais no adulto, no dia a dia, ou mesmo no adolescente, quer dizer, antigamente a pessoa parece que, poxa, falar de depressão era como se fosse fraco, né? É como se fosse uma... Pô, como é que você entrou nisso? É porque você é um cara fraco. Porque não tem nada a ver. Quanto mais, né, se falar sobre as experiências, você... né, hoje em você dia... se liberta, passa experiência eu por exemplo, eu sou fã, assim, fã dos psicólogos, né? Assim, eu acho que a psicologia... terapeuta, todo assim, mundo. Eu mando um oi no WhatsApp, estou em terapia. Então, eu faço terapia há muito tempo, né? Mas, assim, direto aí, pelo menos nos últimos 7 anos, talvez. Então, assim, eu sou realmente um entusiasta, né? Sim, me dou bem com a psiquiatria e tal, não sei o que lá, mas eu sou mais fã até da psicologia do que da psiquiatria. E assim, o que eu tenho notado, assim, nesse tempo todo que eu né, ou nesse tempo todo, de repente nesse tempo que eu tenho mais, é que hoje as pessoas, elas levam muito mais na boa mesmo, em relação a essa questão. E isso faz com que as pessoas busquem se tratar. Pô, você vê, por exemplo, a psicologia sempre foi algo assim importante e tal, assim, uma profissão que as pessoas almejavam. Eu acho que sim e não, né? Agora, de um tempo para cá, gente, a psicologia hoje é o... Não é, assim, não é porque eu tô na... Assim, todo mundo quer que o filho faça psicologia. Assim, por exemplo, eu sonho muito mais que uma filha minha seja psicóloga do que seja médico. Estou falando eu, médico, que graças a Deus sou um médico reconhecido, que as pessoas, poxa, falam e tal. E no passado, na época do meu pai, por exemplo, era um tabu. Era um tabu se um médico como meu pai não viesse a ter um filho médico. Né? Assim, porra, era quase como, né? Né? Você não via filhos de médicos que não virassem médicos. Mas, né? Assim, pegando um gancho aí no que você falou, né, como você falou de gestão. Então, a gente
né, pessoas lá. Então, a gente tem uma rede de terapeutas. E aí tem o departamento da psicologia, Então, o era isso que eu queria departamento entender. Olha da aí. fonoaudiologia, o departamento da fisioterapia, da psicopedagogia, da Eu quase morei lá dentro. nutrição. conheci da tudo. psicomotricidade, Eu da quase nutrição. Eu fiquei lá dentro da clínica, eu conheci a clínica toda. toda. Eu com meu filho, eu me tratava, meu filho se Você tratava. falava mesmo que direto. Eu até mandei depois, a Fran vai botar umas fotos aí de lá, eu com o João lá. Sim. Enquanto ele fazia Era atividade, uma eu ficava tendo graça. outras atividades. Eu entrava Então, na atividade assim, do coleguinha, aí eu ficava... Francisco era meu terapeuta, seu marido, Francisco, mandar um abraço, tá ali sentado dando risada. Ele era meu melhor terapeuta, eu ficava ali conversando com ele, as maiores barbaridades da minha vida. Olha lá, olha só, o Joãozinho lá na Recap, ó, a propaganda com a Recap ali de fundo. Entendeu? Olha lá, ó, com o Tchaelca lá. Viu? Oh, meu Deus. Muito legal, é isso aí, ó. Aí. Esse trabalho de Ficou vocês é conosco. fantástico. Muito obrigado por trazer aqui esse trabalho, né? Poxa. Assim, é um... Pô, Uma por isso que falar paciência, recordar é tudo. viver. Recordar E é porque viver. todo mundo, né? A Obrigado, gente sempre Fran, ouviu. obrigado. A gente sempre ouviu essa coisa, né? Faz pelo teu filho. Ai. Tá fazendo por você. Pô, Assim, é olha só, nosso tesouro. não tem jeito. É nosso Não tesouro. existe pai e mãe que não pense isso. Se agradar o filho, Uhum. vai estar me agradando. Vai tá agradando, Então É você, verdade. você já está naquele momento. Ó, é um dos poucos lugares que eu chegava antes da hora, pra você ter ideia. Eu que sou meio atrasado, que você sempre reclamou, eu chegava antes da hora e ficava lá com o João, ficava verdade. conversando. Aí seu marido pagava um lanche pra mim ali, a gente ia na cantina, de repente a gente saía, Comprometimento, estacionava o carro, assiduidade. passeava. Isso faz toda uma E diferença. tudo no que tratamento. fazia era... Agora eles me acompanhavam eu entendi como essa pai. coisa da né? gestão. Na Integrada. verdade, existem. Por exemplo, e normalmente todos os as criancinhas e tal, elas acabam precisando Fazendo uma passar por junta. todas essas. Exatamente. Ou seja, para se ter o desenvolvimento Sim. total ou o tratamento total. E a média por exemplo, de tempo que vocês notam de necessidade desse cliente, dessa criancinha. Eu vou falar na minha parte. Eu vou depois. certo. Não, claro, assim, por exemplo, sei lá, ela entra lá com 3 meses de vida, ele normalmente é cliente Então, até o... depende da patologia, de clínica Claro. de base. Mas geralmente são crianças que vêm com atrasos, né, significativos de desenvolvimento. Então, nessa avaliação inicial, né, onde nós fazemos, eu na área da fisioterapia, e ela vai falar um pouquinho na área dela, mas ali eu já pego, né, a parte do diagnóstico clínico, vou fazer o diagnóstico fisioterapêutico e já converso com essa família, após a avaliação, como que vai ser, né, qual é o prognóstico, quanto tempo de intervenção pelo aquele diagnóstico de entrada. E aí eu falo, né, a curto, a médio e a longo prazo. A curto, geralmente são 3 meses para a gente galgar alguma meta terapêutica. A médio, 6 meses e a longa, 12 anos e mais. Então, tem crianças que ficam conosco desde a primeira infância e vão, assim, né, até os 10 anos de vida. que legal. Então, nós temos crianças lá que iniciaram conosco com lactentes e que estão ainda hoje tem 8 anos, mas ainda tá lá. Exatamente, porque ainda estão com as suas competências. Como eu já vi e crianças que habilidades, saíram de lá, mas aí depois o informação. irmãozinho menor também tá lá, Sim, vai escadinha. sim. Lógico que dentro dessa janela de tempo tem aqueles que precisam se afastar, mas assim, é tudo, vai numa reavaliação, nós junto à família conversamos, olha, e tem aqueles que, né, eles vão, mas sabendo que estão de alta supervisionada, vão retornar ou numa janela de tempo para fazer novas análises e ver se realmente, em quanto tempo ele pode ficar, assim, vamos supor, porque a gente também coloca na sociedade, não vai fazer só terapia. Quando já está apto a uma pré-alta, a gente já faz e agrega uma atividade física que seja, né, plausível e que seja ali dentro daquelas que vai suprir aquela demanda, né, de habilidades ali e que ele necessite, e aí a gente vai conduzindo e manejando ao longo desse tempo e dessa janela aí junto à família. Espetacular. Entendi. Olha. Foi assim com o João. Foi assim com o João. Ele chegou lá, né, Chegou. já chegou, né, com 1 ano e 4 meses, Foi 1 ano e 4 meses, isso pós-internação. mesmo.
E foi ele saiu, você foi vê-lo no hospital ainda, acompanhando, e depois ele sai do hospital. Então, normalmente são, por exemplo, são os pediatras dessas crianças que acabam tendo essa relação com vocês. Eles que fazem o primeiro encaminhamento. Eles que fazem o primeiro encaminhamento médico, e aí nós fica uma junta, porque na verdade eles vão sempre também estar fazendo as reavaliações médicas junto, né? A puercultura com pediatra, com neurologista ou com pneumologista, muito deles tem que ter uma junta médica, oftalmologista, e aí a gente sempre vai fazendo essa rede, né, de apoio. E eles vão sendo reavaliados na parte terapêutica e médica. E você que... Assim, eu estou fazendo pergunta pra caramba, né? Mas a gente está aqui para isso. Porque realmente eu estou amarradão nesse negócio aí. E, então, assim, você então tem a noção, ou você hoje sente que Macaé realmente então oferece, no global, mesmo para essas crianças mais graves e tal, um nível de atendimento que pode se equivaler a outros lugares, por exemplo. Então, assim, na UTI neonatal, quer dizer, eu acompanhei durante algum tempo, fazia eco, né? Na beira do leito, nos PCAs e tal, e assim, eu sempre vi, eu fiz muita terapia intensiva de adulto, e a terapia intensiva de adulto de Macaé não deve nada, eu posso falar hoje de coração, mas não deve nada a Rede D'Or no Rio hoje, nem nada. Assim, o que o Hospital Unimed novo tem de equipamento, de médicos, dos profissionais, né, de tudo, de qualidade assim, absurda. Né? Hoje, então, a gente tem essa rede toda também no modelo pediátrico neonatal de forma... bastante... E eu digo, Júnior, não só na rede privada, na rede pública também. Também, né? Porque, né, eu atuei na rede privada e atuo na rede pública. Na rede pública ainda. Então, na rede pública também não se deve nada. Olha que maravilha. Por conta, né, da parte, nós temos, o que eu te falo, tem equipamentos, né, de ponta, na rede privada, na rede pública, e pessoas. E nós temos uma equipe muito boa, especializada dentro das unidades. Então, isso faz toda uma diferença no cuidado. E a entrega desse prematuro, nós, por exemplo, no HPM, nós tivemos um prematuro recente, nesse ano de 2023, que foi de 24 semanas de nascido, 520 gramas. O que eu falei aqui. Ficou conosco 90 dias e nós entregamos esse prematuro à sociedade sem uma sequela. Sem uma sequela oftálmica, cerebral, quer dizer, íntegro. Então, isso foi uma... Tanto é que esse caso nós vamos até agora, né, em novembro, vai ter a primeira passeata da prematuridade, né, que o HPM vai estar fazendo. Que legal. Dia 19 de novembro, eu conto com vocês. Com claro. Quem está é a Sumai, a enfermeira coordenadora. Claro. A coordenadora médica, a doutora Tânia Barbeto. E vamos a Tânia tem trabalhado, né? A doutora Tânia, que está de frente lá que maravilha. E vai ter a primeira passeata. Então, assim, nós vamos pegar a orla de Macaé, enchê-la de roxo, com bolas, com tudo. Tudo tem direito. Exatamente. Vamos botar holofote de luz roxa naquele eu acho HPM. Que, assim, isso é muito bom assim, a gente falar e as pessoas ouvirem, porque muitas das vezes assim são casos extremamente graves, complexos, né? E aí você tem, né, desfechos às vezes não favoráveis, como na terapia intensiva de adulto. E aí o pessoal fica assim, mas pô, se não tivesse aqui, tivesse em tal lugar, isso não ia acontecer. Que não sei o que não sei o que é lá, isso não... Gente, nós, graças a Deus, hoje temos um nível de saúde, muito tanto bom. A nível público como a nível particular, de extrema qualidade. Assim, todo programa que eu ouço aqui, impressionante, todo programa que eu ouço aqui, eu ouço isso. Fulano foi para fazer formação não sei aonde, foi para fazer isso, foi para fazer especializou aquilo. E buscou o outro tá não sei o quê. Aí você vê, as fotos são... Né, aí o outro... quer dizer, a gente está
podendo oferecer à nossa sociedade, né, o que há de melhor, né, o que tem de melhor, e eu sempre, isso é uma coisa que veio, o profissional de saúde em Macaé, né, eu vejo a gente tem uma característica às vezes um pouco diferente da característica de outros lugares. No grande centro, por exemplo, existe muita probabilidade de um profissional apenas trabalhar na rede privada ou apenas trabalhar num hospital e no consultório dele, não ter aquele conhecimento, aquela ligação com o sofrimento maior, de repente, porque aquela coisa assim que está tudo funcionando bonitinho naquele modelinho dele e tal, e acabou. Macaé é o inverso. Eu posso te falar de coração que os maiores profissionais do município, e eu estou te falando dos últimos 50 anos, todos os melhores também trabalharam no setor público e trabalham além do setor privado. Eu estou falando assim, não sou eu falando, não. Chega no bar, manda fazer uma lista dos... todo mundo vê quais são os 10 melhores cardiologistas, quais são os 10 melhores neurologistas, os 10 melhores... Estou falando das pessoas. Vamos botar os nomes lá. Duvido que não trabalha. Que 8, no mínimo, não trabalha na rede pública. Tem um vínculo público. E isso faz com que o modelo de profissional seja aquele profissional mais, eu acho, mais carinhoso, empático, sabe? Mais empático. Porque assim, é impossível. E Júnior, você falando isso, não te interrompendo, mas já interrompi. Por favor. O que acontece? Eu vejo isso, essa entrega lá no serviço público, porque são famílias que você vê que tem que dar continuidade. E que, às vezes, engrossam muito. Por exemplo, nós temos a Casa da Criança, que é uma referência pública, né? Para segmento dessas crianças. Mas são filas demorosas, né? Às vezes não consegue o encaixe, a necessidade, às vezes, eles só conseguem daqui a 90 dias, porque são muitas pessoas. E o que com isso? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, tinham crianças muito graves que tinham que sair daí e ir para o segmento. Então, o que eu falava para essa família? Não, eu vou te dar cortesia. Aí começava a dar cortesia para essas crianças. Aí eu falei assim, meu Deus, mas são tantas, o que a gente pode... Aí eu levei isso para a junta, né, terapêutica e pela gestão administrativa do lado da clínica. E o que nós, há 2 meses atrás, fizemos? A recap social. Certo. Porque foi justamente... ou foi na rádio, ou foi em alguma... E assim... Eu achei isso na rádio. Porque assim, a gente conseguiu contemplar essas famílias que não têm condições da saúde com especialidades. Eu falei assim, e tem que existir alguma, mesmo que seja mínima, viabilidade econômica no modelo para que isso seja perene. Para que aquilo seja... Porque muitas das vezes a gente só quer ajudar. E aí? Aí você tem que ter Porque a necessidade existe, né? Existe totalmente. Sim. Então, assim, esse projeto Recap Social foi exatamente para a gente poder acolher essas famílias, né? Que precisam dar uma continuidade no tratamento daquela criança, ou a própria família ser assistida, né? Sim. Porque a gente vê que muitas famílias elas conseguem custear o plano de saúde do teu filho, mas não conseguem custear o seu plano de saúde. O seu plano de saúde. Mas é verdade. Isso é outra coisa interessante que eu então, assim, os planos de saúde, de alguma forma, conseguem, por exemplo, isso tudo que a criança precisa, o plano de saúde entende que dá para ser difícil, né? É difícil. Muito difícil. Assim, eu tive... pelo que eu vivo. Você vai lembrar, Francisco vai lembrar bem tanto. O meu próprio filho, aquela vez, ele foi encaminhado pelo plano de saúde, do hospital do plano de saúde, para vocês. E chegou lá, teve uma das atividades negadas. Sim. Naturalmente, a gente numa bom entendimento, uma boa relação de amizade, tudo, Francisco vai falar, Pedro, vai fazer, depois a gente briga pra frente. Depois foi resolvido e tal. E não é só não é só, eu tô contando de mim porque eu sou um exemplo prático. É aquilo, empatia. Como que você vai estar lidando com vidas que são pessoas que precisam de um tratamento seriado contínuo
e que sabe, se você não fizer, isso você- vai impactar na E qualidade isso é que de deve doer no vida. coração, porque a pessoa sabe o que ela precisa fazer. Exatamente. Ela- E isso é um ela- desfecho E pro o João resto foi da encaminhado vida. pelo próprio plano de saúde para vocês que atendiam pelo plano. Então, já era uma coisa automática, mas aí deu aquela Foi. diferença em uma para psicomotricidade, alguma coisa dessas que a gente Sim, depois verifica. sim. Mas eu lembro direitinho, aí o Francisco falou, não, vamos passar por cima, a gente vê isso. Sim. E diversas vezes eu lá sentado dando expediente com o seu digníssimo marido e seu chefe, eu lá dando expediente com ele, que eu dava expediente mesmo. Eu ficava lá e apareciam essas situações, um sim, plano de saúde Pedro. dificultar alguma Sim. coisa encaminhado pelo próprio plano. Sim. Ele tinha que fazer uma lá, que se fosse Sim. em qualquer, se tratasse só como negócio, digamos assim, Porque aquilo não é papel, vai para é outro, vida. vai para lá, vai E para... você, quando fala E não, em ele, vida, ele se desdobrava, às vezes custava do bolso da própria clínica, Sim, até sim, conseguir ter de volta. Eu me recordo. sim, sim. Porque assim, hoje dentro da área terapêutica, existem várias especializações, né, que o terapeuta ele consegue agregar a sua formação para dar um bom atendimento, Uhum, né, e certo. sanar a dificuldade daquela criança mediante a sua necessidade. Né? Hoje, dentro da área terapêutica, a gente tem o BOBAT na Físio, Uhum, né? Tem isso. o ABA hoje Isso, usado. método São do- terapias, isso terapias também. especiais. São que a especiais, gente fala que são terapias especiais. Tem o BOBAT, TIT, tem o PIT, o Denver, né? O de Time. Eu sei então, que meu tem filho saiu de lá várias- tocando até piano. Chegou, mas não se mexia. Saiu de lá tocando piano, Gente, uma fazendo graça, tudo. andando. Então, assim, Né? E um tem- prognóstico tem- reservado, né, Pedro? Puxa. Ele tinha Muito. ele tinha um prognóstico assim, reservadíssimo, Uhum. porque Pô, foi o uma. que ele fala pra mim, É. assim, eu não vi pessoalmente, tá, É. mas ele falava o tempo inteiro, pô, meu filho vai morrer. É, Meu filho vai a morrer. gente conversava. Era uma coisa, hoje em dia a gente fala Sim, abertamente. sim. Que era o doutor Aloysio, o doutor Rangel, todos eles Foi. chegavam para Pedro, você, além de tudo, você é uma pessoa próxima da gente não vai te enganar. É muito difícil. É praticamente impossível. Quando eu vim para Macaé, que eu saí do Rio e vim para Macaé, falei, Pedro, vem para cá que a gente vai desligar os equipamentos quando você chegar, se despede do seu filho, pronto e tal. E pronto, entendeu? Então eu já vim preparado para isso. E aí ele foi ficando vivo, aí tava meio cego, meio surdo, meio mudo, meio sem se mexer, daqui a pouco aí viu uma tal de uma mamadeira, começou a se animar, aí viu isso, e foi. E aí você teve lá, e não sei o quê. Sim. Aí eu conversei com o Júnior lá na porta do hospital, ele entrou, aí conversa com o outro, aí a gente foi vendo. Peraí, o garoto tá vivo. E Você aí viu. teve aquele problema da morfina, lembra? Que ele ficou Lembro. viciado em morfina, Sim. porque era muita dor que ele Muita. sentia. E depois foi. E aí quando já saiu de lá, já fazendo uma boa fisioterapia, aí saiu foi andando. já saiu andando, lembra? Já saiu. O olhinho ainda É. enxergando um só, mas já tentando ver o outro. E aí, de repente, aí fomos pra recap. Aí chegamos lá, aí daqui a pouco, quando eu vejo, o menino já tava daquele jeito, esticado. Puxa pra lá aquela fita que você falou pra comprar, botamos aquela fita nele. kinésio, E aí pra ele foi fazer, indo de uma tal maneira Sim. que saiu de lá sem brincadeira, tocando pianinho, aquele pianinho, cantando, apertando os bichinhos Sim. e andando aquilo tudo que eu já não conseguia acompanhar porque ele já estava indo lá pra piscina. Já Eu e tava Francisco, a gente saía correndo. correndo até a Tava piscina correndo. atrás dele. E hoje está aí, né? Com E hoje 4 tá aí, anos, fala com tudo e mais um desenvolvimento pouco. Teve muito bom. um psico lá, eu esqueci o nome dele, mas que ele foi muito dedicado ao meu filho. Eu tenho ele no Instagram, de vez em quando a gente conversa, mando foto pra ele e tal. Ele fala, calma que ele vai falar tudo, vai te perturbar. Dito e feito. Essa é outra coisa também interessante, assim, de saber. Vocês notam o quê? Que assim, que vocês têm uma quantidade tão bem razoável de resposta boa, Sim. né? Assim, e não tem muito aquele negócio de caso perdido. Em criança. A gente não vê dessa forma. Não. Eu acho que todos eles têm possibilidade de avançar. Graças a Tem. Né? Quando Eles fazem entram- cada milagre lá, Tem. que é impressionante. Tem. Eu, depois que eu vi meu filho, que eu vejo E é outros completamente exemplos longe que eu da pude minha acompanhar vida, lá, e é uma coisa ouvir assim, isso, é uma fantástico. coisa... Ó, esse mês agora foi um mês porque eu sempre faço as reavaliações galgadas, né? De acordo com a meta alcançada. Então, a gente reavalia e faz os acompanhamentos para plano terapêutico, enfim. Então, esse mês foi o mês da alta. Eu fiquei tão feliz quando eu fui reavaliar as crianças, depois de 3 meses de intervenção, crianças que
Hoje em dia a gente vê muita disfunção músculo-esquelética, as crianças, né, com menos de 5 anos, com muita hipotonia, e essa hipotonia dando escolioses ainda não estruturadas, e isso impacta em mecanismo respiratório, bloqueio mecânico, aí dá disfunção respiratória em vinho. É uma cascata de eventos, né? E que você... Aí eles entraram para a fisioterapia, e há 3 meses atrás, e esse mês, quando eu fui reavaliá-los, a biomecânica íntegra, pulmão, entendeu? Com volume e capacidade bacana. Eu falei, gente, todo realinhado. E aí meu Face está cheio de alta da fisioterapia. Esse mês foi de alta. É engraçado assim, que né, as mães, né? Parece que as mães não querem deixar embora, não, né? Tem certeza? Tem certeza? Não, vai ter a natação lá? Tem, porque tem uns que param de fazer algumas atividades, aí querem ficar na natação. Sim. Aí, eu lembro disso. E a natação é uma modalidade assim... Não, é para o corpo inteiro, para tudo. Quando pergunta, doutora, qual é a modalidade que o meu filho... Natação. Assim, desenvolve, respiratório, tudo. Eu lembro quando era criança, minha mãe me ensinou na natação. A natação é fantástica. Então, aí assim, depois você aprende a gostar. Hoje nós estamos... Morava em Petrópolis, um frio. E hoje nós temos um parceiro muito bacana na clínica, que é o Fernando Brasil. Certo. E ele tem a equipe dele lá dentro, né, parceira da clínica. E, assim, também uma estrutura bacana, piscina aquecida, ozonizada, não é cloro. Não é cloro. Então, a gente trabalha muito com pacientes respiratórios, que têm comorbidades, né, e são alérgicos, enfim, as ites da vida, asma. E lá é um ambiente favorecido, além de ser coberto, não ter, né? Então, assim, acaba fazendo ali também junto a parte de integração terapêutica, que aí faz o que? A necessidade e a complementação junto com a natação, com a hidro. A gente também tem a cinesioterapia, ou a psicomotricidade aquática, enfim. E aí vai integrando de acordo com a necessidade do Eu gosto tanto da Recap, porque eu falo, é uma das poucas clínicas. É tipo a procuração, você liga e te atendem. Entendeu? Porque tem outras clínicas, coisa de médico, às vezes demora para atender. Lá eu ligava e me atendia a menina e passava para o Francisco, aí falava, o pai do João Gabriel, eu já sabia quem era, identificava a pessoa, aí como eu tinha problema com a mãe também, vocês já faziam aquele tratamento de o pai veio trazer, a mãe veio buscar, é todo um sistema, você sabe? Tem que ter uma responsabilidade. É que nem colégio, tem pais separados, que hoje em dia tem muito, você tem, né, quem é que... E nós temos casos assim, então a gente tem que tomar, né, o pai pode, não, aí, né, às vezes tem... E eu ainda peguei um período de pandemia lá ainda, que a gente, né, isolou as cadeirinhas, aí um pode falar, outro não pode, aí o vovô não podia levar o netinho, tinha que ser olha, eu lembro bem, trabalhei lá de expediente, foi mesmo, rapaz. Foi um tempo bom, achando né? Que ficou um tempo lá. Te recomendo ir lá conhecer, você já pode conhecer, mas lá, eu já fazia da próxima... A última vez que eu fui lá tem tanto tempo, eu acho que já mudou bastante. Já. Mas agora nós ampliamos. Hoje nós estamos com uma capacidade com 76 colaboradores, parceiros. Na unidade Macaé e Rio das Ostras, que nós inauguramos em Rio das Ostras. Rio das Ostras foi para lá. Então vocês inauguraram uma unidade em Rio das Ostras, onde também colocamos uma equipe multidisciplinar lá. Nós inauguramos em março desse ano. Certo. Porque eu lembro que o Francisco falava que muita gente vinha de Rio das Ostras. Nós temos muita paciente. Mas com o trânsito, com isso, ficava inviável. Às vezes atrasava o paciente, aí atrasava o médico. Pega horário de rush, pega horários. E tem a parte de rotina. Muitos têm rotinas, né? E fala pra mim, é fácil, a princesa fala, mas é fácil arrumar essa quantidade de terapeutas assim? Quer dizer, ou vocês têm que, assim, porque ou vocês têm que acabar criando um modelo de ensinar lá, de criar doutrinar, um protocolo para o terapeuta, porque, olha, meus parabéns, você conseguir ter 76 é porque, puxa... Júnior, não é fácil, assim, não vou te falar que são desafios, né, Adriana? Nossa, por quê? Eu vou sair daqui mais feliz ainda, até por você ser minha prima. Tá vendo? Tinha que puxar, viu? Que a gente, deixa a gente feliz. E porque não é assim, equipe, ainda mais nesse nível que vocês fazem, às vezes assim,
mão de obra aqui não é coisa tão simples, né? Então... nós temos excelentes profissionais, né? Hoje a gente tem uma equipe de excelentes profissionais, né, dentro da clínica, né, cada um dentro das suas especialidades. E, né, esse jogo aí, né, de terapias, né? E você falou uma coisa formacional, né, da formação. Realmente, às vezes, nós pegamos uma gama de profissionais ainda que acabaram de se formar e nós multiplicamos e capacitamos esses profissionais. Né? Eu dentro da minha área de neurodesenvolvimento e respiratória, ela dentro, então a gente traz esse colaborador terapeuta, ele entra num treinamento conosco antes da atuação, né? Então ele entra, convive com a nossa rotina, aprende o nosso fluxo dentro da clínica, vê toda a nossa dinâmica de atendimento, e aí sim, após ele estar apto, ele entra justamente no atendimento, depois que a gente faz uma análise, não, realmente agora ele está apto a estar atendendo esse perfil e essa... E aí, sim, dali ele continua ainda a se formar, porque aí a gente busca cursos, atualizações, especializações. E eu vi uma satisfação muito grande dos profissionais, dos colaboradores lá da Recap, eu vi uma satisfação muito grande deles trabalharem lá. E a gente vai dando esse direcionamento. E aí tem muita gente que trabalha aqui em Rio das Ostras, assim, acaba estando nos mesclando, sim. Às vezes uns optam por conta também desse... do trajeto. Nem a distância, é o trânsito. É o trânsito. Acaba com tudo. Dificulta. O trânsito dificulta de lá para cá. Então nós não temos muitos. É para cá e para lá, um ou outro, não vou te dizer, um percentual pequeno. Acho que aí de uns 10, 15% no máximo, que fazem lá e cá, que conseguem, né? Mas há uma troca de experiência entre as duas. Eu, por exemplo, a partir do dia 16, eu mesma não atuei ainda na unidade de Rio das Ostras. Então, a partir do dia 16, eu vou estar abrindo a minha agenda lá. Que beleza. Na segunda-feira. A partir de segunda-feira à tarde, eu estarei lá. Em Rio das Ostras. Então, vai ser essa nova vertente aí. Eu vejo essa questão mesmo. A própria a Fafá, que é a irmã da minha namorada, a Claudinha, também são dentistas e tal, ortodontia, e abriram agora também uma clínica lá. Eu dou os parabéns para vocês, porque eu não tive essa disposição. Eu cheguei a gravar com você no hospital de um período, mas uns 15 anos atrás, ficou um período lá. Que é de uma clínica de lá. Durante um tempo e tal, mas aí eu realmente, assim, nessa coisa de ir e vir. Eu também, eu parei de morar, eu morava em Rio das Ostras, sempre gostei de morar em Rio das Ostras. Mas esse trajeto, ficou pesado. Importantíssimo, assim, pujante, grande já, que tem muita... Então, e é isso aí, o Saúde Gente fica feliz de ver que a saúde, né, às vezes as pessoas assim... Mas que louco a Rede D'Or fazer um hospital aqui de 236 leitos. E aí, por exemplo, só para vocês saberem, o Hospital Unimed acabou de ser inaugurado, hospital novo. É um hospital que tem uns 10% a 15% de mais leitos do que era o outro e já está lotado, full. E assim lotado, assim, ou seja, tem espaço para a Rede D'Or, tem espaço para praticamente todos os dias, né? Realmente é uma coisa... Hoje a gente vive muito a era, na nossa região, na nossa cidade, de que as pessoas preferem estar se cuidando aqui. Né? Muito pouco daquele negócio, eu vou para fora, eu vou... Só o que... não tem jeito mesmo. Essa mesma é uma pergunta. Assim, vocês veem que ainda existe, de repente, alguma coisa a mais que deveria... Que falte aqui? Não, né? Olha aqui, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Assim, ou seja, porque você vai nos congressos, vai não sei o quê, vocês conseguiram criar um modelo onde
né? A gente consegue suprir essa necessidade de demanda. E como né? você falou, tanto no particular saúde, quanto no na rede público. privada. O que você faz dentro da sua clínica é o que você faz no HPM. Sim. Da mesma forma, porque eu já vi Sim. as duas coisas. Sim. Entendeu? É da mesma forma, desenvolve o mesmo trabalho. Às vezes pode ter uma diferença, faltar um negocinho aqui, ali, que a gente sabe que o público tem sempre uma coisinha, mas ela briga lá do jeito dela e consegue. Ela é chata. Você me conhece, consegue. né? Quem me conhece sabe. A saúde pública em Macaé, as pessoas falam, não sei, gente, Não, é de mil. Saúde sempre vai... Eu que já fui secretário, quer dizer, saúde é uma eterna correr atrás da demanda. Né? Assim, não tem jeito, a demanda é impressionante. É crescente. E é de uma quantidade, assim, realmente... E o que acontece? Agora, se você for comparar, ou mesmo a gente com outros locais, com outras... É gritante. A gente não perde para nada. O nosso público aqui, ele corre lado a lado com o particular, assim, lógico. A gente ainda falta, olha, hoje mesmo, lá na minha clínica, minha prima por lado de pai, Michele. Aqui é mousse, jardim, ele só traz mousse e jardim. Meu tio Betinho tá precisando fazer um tratamento de radioterapia em Campos. Aí ela hoje mesmo falou para o Júnior, a verdade é o seguinte, não é mole não. Porque é todo dia ter que ir, ter que voltar, ter que ir. Chega lá e espera 2h30. Por quê? Porque não tem a tal da radioterapia em praticamente nenhum lugar. Isso a parte. Aí em Campos tem duas máquinas. No último programa a gente falou então disso. você imagina pegar de Macaé, Rio das Ostras, sei lá, aquelas cidades perto de Campos, etc. Para poder estar. Um mundo de gente. E aí aquela coisa da pessoa, né? E eles, graças a Deus, têm condição, então tem o carro particular para ir, para voltar, etc. e tal. Mas a gente vê que, por exemplo, no setor público, a pessoa tem que sair daqui, né, num micro-ônibus vários, aí até o último fazer, voltar. E aí a gente, né, graças a Deus, está aí caminhando bastante. Eu acho que na parte oncológica que caminhando bastante para que Macaé venha a ter a sua radioterapia. Agora, recentemente, o São João Batista, a gente recebeu lá uma notícia maravilhosa, porque foi aprovado pelo Ministério da Saúde já com dotação orçamentária, o UNACOM do Hospital São João Batista, ou seja, Macaé vai ter mais uma autocomplexidade, além da autocomplexidade de cardiologia e cirurgia cardiovascular, que foi em 2013, que foi o trabalho que nós conseguimos, graças a Deus, desenvolver e andar. 10 anos depois, agora, a gente tem aprovado a alta complexidade de oncologia. Essa alta complexidade de oncologia, isto definitivamente possibilita que Macaé venha a ter o seu aparelho de radioterapia. Por quê? Porque vai ter dinheiro federal dentro para poder custear. Então, a gente, se Deus quiser, alguma hora também o doutor Sávio Mussi vai aceitar, porque ele foge pra caramba, não consegui pegar o Gabriel, mas sabe, vai estar aqui para que a gente possa falar. Falar nisso, vocês acabam vendo lá ou recebendo muitas crianças que tenham também problema oncológico ou é pouco? É pouco. Nós recebemos, mas é um percentual muito pequeno. Nós não temos esse perfil assim. Hoje o nosso maior público, né? Acho que 70% do nosso público hoje são TEA, do espectro autista. 70%, aquilo que a gente estava falando no início do podcast. Assim, você falou, assim, existe também terapia para os pais? Sim. 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 E como? Sim. Então, assim, como se fosse uma terapia de grupo, como se... nós temos um projeto na clínica, né, voltado para mães, né, de acolhimento a essas mães. E as próprias mães que estão ali, porque o que acontece? Tem criança que chega na clínica às 8 horas da manhã e vai sair quase meio-dia. E quase sempre, ou sempre, os pais ficam
Ficam assim, acompanhando. Precisam ficar no estabelecimento da clínica. Ficar para por conta até do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe aquele negócio de assim, deixa a criança e aí tem o terapeuta, e aí vai buscar. Não. Até para estacionar o carro, você tem que tem que ter alguém para estacionar, tem que ficar junto da criança, que a fiscalização existe, o trabalho deles é sério, eu sei, porque eu chegava lá, eu parava, pedia... Porque nós lidamos com várias idades, então a gente pede... Pode acontecer risco, né? Risco. A gente tem plataforma, né? A gente trabalha com equipamentos instáveis, a criança pode, né, ir ao chão, e aí então, tem assim, algum trauma. Entre aspas, obrigatório. É obrigatório ao pai responsável. ou mãe, Esteja presente no recinto. Durante o tratamento. Durante o tratamento. Só que é aquilo, a família também, que tem muitas famílias que precisam ser cuidadas. Como a gente tem um corpo clínico multidisciplinar, nós temos... O que você falou, nós hoje, nosso maior corpo clínico é psicologia. Sim. Porque a demanda de psicologia tem crescido Olha só, a profissão. Assim, eu sei que mais um pouco você vai fazer a faculdade. Mais um pouco, calma. Porque eu quase... eu não sei, não tem... Eu acho que eu não conseguiria fazer um curso... à distância, assim... não é o seu perfil. Não é o seu perfil, assim, eu acho que eu iria ser muito... mas eu acho que você ainda vai entrar. Se tivesse um curso de psicologia aqui, na UFRJ e tal... Você faria. Eu faria. Bacana. Aqui acho que tem só no Estácio, né? Tem. A Castelo fechou, infelizmente. A Salesiana fechou. A Estácio tem... A Estácio tem aqui, tem o pessoal da Salesiana. Aqui, faculdade de psicologia. Aqui pertinho. Sim. Tem. Aí, já vai. Vamos cobrar uns royalties para levar o nosso cardiologista. Vamos cobrar uns tinha o royalties. Salesiano e o Estácio. A Salesiano fechou. Fechou e foi todo mundo migrou normalmente para Estácio. Será que tem curso noturno? Tem. Vem ele arrumar mais atividade. Eu vou ter que fazer o podcast às 11h30. Esperar ele sair dali de mochilinha da Estácio e vir fazer podcast. Tá vendo? Olha só. Ele já é meio psicólogo no consultório dele. Você sabe como é que ele atende, né? Cabeça e corpo. Você tem que ser. Então. Profissional da saúde é muito tem paciente dele que sai de lá tratado, politizado. Eu acho que a única faculdade que se eu tivesse te encantaria, te chamaria atenção. Psicologia. E eu hoje vejo aquilo que a gente estava falando mesmo. Olha aí, ó. É o que vocês estão falando aí. Eu hoje vejo assim um boom da coisa. Assim, as pessoas acordaram para psicologia. Eu preciso de tratamento, porque antes quando a gente encaminhava para psicologia, você mas eu não sou eu não preciso, eu não preciso, eu não tenho nenhuma questão, né? E aí se oprimia, não conseguia, né? Cara, as pessoas acordaram para a saúde mental, hoje não. Totalmente, né? Hoje a gente fez diferente isso. A gente eu espero também que a gente consiga, semana que vem ou a outra, também estar aqui também com o Dr. Joelson, sensacional. E a Larissa, psicóloga, né, terapeuta de adulto e tal. E moral da história, a gente estava, né, marcado para que eles viessem aqui no meio do Setembro Amarelo. Tivemos uma manutenção predial. Um problema de manutenção predial no prédio, ficou sem luz no dia do podcast. E aí, infelizmente, por questão de agenda deles, eles não puderam. Mas se Deus quiser, a gente sabe, porque assim, da mesma forma que eu estou fascinado por isso que vocês estão falando, eu acho que é muito importante a gente abrir a mente das pessoas, assim, desmistificando, porque saúde mental é fundamental. Hoje a gente ainda vê muitas pessoas, né, olhando dessa forma, né? Ainda existe, mas assim, a gente vê também as pessoas também nesse enfrentamento de pedir ajuda. Né? Legal. As pessoas têm visto essa própria necessidade de pedir ajuda, né? Porque antes foi o que você falou, as pessoas viam esse pedir ajuda, e a busca de um profissional como uma fraqueza. É que nem a obesidade. Como uma fraqueza. A obesidade mórbida, né? Eu fui obeso mórbido
Eu falo que eu não fui, eu acho que todo obeso mórbido né? Mas operei tem 16 anos e tal, e realmente mudei a cabeça, mudei o meu estilo de vida. A cabeça teve que mudar, porque magrinho ficou rapidinho. Agora, quando você fala, tem uma coxinha que vende ali, então, Júnior, tem um churrasquinho ali e tal. Não, mas, a minha irmã que já morreu, minha irmã entrava no carro dele. Doutor, tem um negocinho ali que é bom para comer. Tem que trabalhar isso. Não, então, mas já fazem 16 anos. E na minha época, quando eu decidi operar, o que mais se ouvia era isso. Pô, tá doida, pá, precisa disso. Não, pô, você é relaxado. Você a gente sabe que não é. Então é uma doença. Aí o seu psicológico vai ficando super complexa, que não é fácil um cara perder 40, 45 quilos na raça. Tem diversas. E eu acho que essa coisa de depressão, essa coisa de ansiedade, essa coisa de você ter a coragem de buscar a ajuda, e que antes as pessoas cada vez mais... Agora, tem que falar. Sim, então, o que a gente muito ouve ainda, né, assim, dentro da psicologia ou dentro da psicanálise, né, a gente sempre tem uma abordagem com os pacientes que a gente pergunta: você sabe o que você está fazendo aqui? Porque muitas pessoas, eles falam, não, eu vim porque alguém falou que eu tinha que estar aqui. Né? Porque o primeiro você tem que reconhecer a necessidade de que você precisa de ajuda. Aí que começa o seu processo terapêutico, quando você reconhece que você precisa de ajuda. Né? A pessoa que tem essa necessidade, ela já reconhecendo que precisa de ajuda, já é um passo, né, longo para se começar o tratamento. Porque quando a pessoa vai pulsionada por alguém, né, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que eu estou aqui, né, a pessoa não se deixa aberta a ser tratada. Então, assim, né, porque você falar dentro das áreas psíquicas, né, é você mesmo mexer com tudo aquilo que te faz mal. Né? A psicanálise é exatamente isso, é você mexer, né, com aquilo que está te machucando, é você colocar a dor para fora. Né? Na psicanálise a gente trabalha dentro dessa linha, né? Não tem uma teoria específica para psicanálise. Você tem uma linha freudiana? Oi? Sim. Freudiana? Sim. Perfeito. Sim, a gente trabalha dentro dessa linha, né? Perfeito. Dentro da psicanálise. Hoje, assim, dentro do trabalho que eu faço, eu faço terapia TCC. Comportamental. Só para vocês saberem, Comportamental. Fabiola Antunes, Monique dos Santos, Francisco tá interagindo aqui com a gente, beleza? A Ana Clara Ribeiro, a Pamela Falcão, a Sumaia, todo mundo aqui, ó, muita gente interagindo, viu? Muita gente. Que ótimo. Muito interessante. Porque, infelizmente, dá vontade de se deixar, dá vontade de ficar aqui. Daqui a pouquinho a gente realmente, assim, muita coisa para falar, tendo, o nosso horário aqui. Assim, eu não sei se o Pedro tem alguma coisa. Eu simplesmente só tenho a agradecer. Acho que agradecemos. Eu também já falamos. Sabe, assim, agradecer mesmo, porque você vê assim, o Saúde Gente, ele veio para não ser um podcast de medicina. Né? Porque muitas das vezes, né, hoje, graças a Deus também, né, essa coisa acabou, porque, assim, por exemplo, na minha época, já tenho quase 30 anos de formado, eu peguei uma época no fundão, né, que quem era meu professor, os caras um pouquinho mais, eles tinham a ideia de que o médico era o médico e tinham as profissões paramédicas. Né? Infelizmente, essa realidade existiu. Né? Muito bom que já na minha formação e tal, a gente já não tinha tanto dessa noção, dessa ideia. E comigo, né, desde o primeiro minuto, eu sempre fui muito ligado a todos os profissionais da área da saúde. Assim, eu sempre notei a importância assim, absurda. A beneficência portuguesa, por exemplo, ela é dominada e quem manda é a enfermagem. E ponto. Né? A diretora do hospital é a enfermeira e tal. Então, isso, assim...
E uma coisa que me chamou a atenção demais no início da minha vida em terapia intensiva é que o respirador já era do fisioterapeuta. Assim, por exemplo, o fisioterapeuta de plantão sabia muito mais de ventilação mecânica do que eu. Mas assim, absurdamente. Não tinha nem o que... Pô, se desse problema naquele cara, o cara não aparecesse no plantão, eu tava ferradaço. Ferrado. Pra não ter que botar... Exatamente, eu tava ferrado. Porra, tá doido. Até... E uma das coisas que eu assim, 6 meses depois que eu me formei, no início da minha residência ainda, meu pai, já é falecido, teve um acidente gravíssimo. Ele era prefeito na época até. Ele teve um acidente gravíssimo, acabou ficando no Hospital de Clínicas de Niterói. E foi um paciente com flail chest, que é tórax instável, drenado dos 2 lados, balançava o mediastino, não sei o que lá. Se não fosse o fisioterapeuta de lá, ele não tinha aguentado. Para poder ventilar um paciente daquele, tinha que ser gente com muita... então, assim... Desde o início, eu conversando com o Pedro, quando eu falei para ele da minha vontade tenho 20 e tantos anos de saúde em Macaé e tal, sou macaense, né? E eu falei, cara, a gente tem que mostrar para as pessoas o que se faz. A cabeça já era 100% essa, né? Não vai ser só médico. Nós vamos estar aí, né, chamando profissionais de várias... E hoje a gente vê isso, né, Júnior? Essa integração profissional. Total, né? assim, não, isso não é... Assim, porque, assim, né, de 15, 20 anos, existe uma integração mesmo. De interfaceamento profissional. E saber... saber que precisa. Que precisa mesmo. Assim, subiu-se tanto o sarrafo, a forma que a gente brinca, né? O sarrafo subiu. Por exemplo, é óbvio, com o que vocês fazem, com a qualidade do que vocês fazem, etc e tal, você acha que dá para qualquer um vir pra decidir cá, olhar? Eu venho para Macaé. Não, assim, vai ter que ser igual no mínimo. Vou vir para Macaé, vou abrir uma clínicazinha. Isso não existe. Assim, isso não existe mais. Não dá. E eu não estou falando apenas no de vocês, mas assim, em praticamente... E a gente tem falado sobre isso. Eu convidei o Dr. Flávio Ribeiro, que é um colega reumatologista. Ele, essa semana, está num congresso em Goiânia, de reumato, e aí, daqui a um tempo, vai estar aqui comigo. Eu brinco muito com ele, às vezes, de vez em quando. Eu sou muito fã do cara. O cara é um médico espetacular. E eu falo, Flavinho, antes de você, o reumatologista de Macaé era ortopedia. Era ele. Assim, ou seja, tinha uma dor articulada há 20 anos e tal, ela se mandava para ortopedia. As pessoas não tinham nem a ideia. Até nós médicos mesmo, que já tinham visto, qual é a coisa. Depois do Flávio, sei lá, tem 10 anos em Macaé, ele abriu um leque de tantos dos nossos residentes fizeram reumato por causa do cara. Assim, e aí você viu hoje isso aqui é um centro real na reumatologia, que é uma especialidade muito difícil, é uma especialidade muito complexa, são diversos... Isso daí tem que ser mostrado, isso tem que ser apresentado, tem que ser falado, porque nos dá orgulho, né? Nos dá orgulho. Então, assim, da minha parte, agradecer, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Agradecer pelo que vocês fazem pelas crianças, mesmo, né? Porque não tem quem não se emocione, né? Com criança. Sim. Tenho certeza absoluta que os pais, né? Estão aí felizes e graças a Deus existem vocês, né? Eu fico imaginando isso, sei lá, se eu tiver um neto, não sei o que lá. Se eu tiver um neto, uma neta, e aí o que você faz, né? Alguém tá, até o que você acabou de falar aí, vocês ainda tiveram essa visão de que não era apenas fazer o que a técnica, né, fisioterapia, vocês tiveram a visão de que esse tipo de trabalho tem tanta carga emocional, né? Assim, tanta carga emocional
que precisava de um modelo de gestão das pessoas e gestão do... Um contexto geral, não era só o específico. Tô aqui apaixonado. Quantas vezes eu ligava para Francisco e para você e falava, Elka, ele vai no neuro antes, ele foi em Aloysio, depois eu não sei aonde, vamos ter que mudar o horário. Você fala, Pedro, fica tranquilo, eu só preciso lanchar alguma coisa e eu fico aguardando o João. Quantas vezes, não foi? Você entendia a necessidade. Como às vezes você fala, Pedro, hoje você pode trazer ele um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque vai chegar um paciente novo, um menininho que tem uma necessidade também. Sim. Quantas vezes isso aí foi? É super importante esse binômio, terapeuta e família. Porque a gente só tem resultado com essa, sabe, essa complexidade, com essa troca. Né? A única coisa que a gente não abordou, Ju, que eu vou pedir só para falarem rapidinho, que a gente sempre falou com todos os convidados que vieram aqui, foi a parte espiritual, que ela entra muito nesse contexto, a parte religiosa, independente da linha de religião de cada um. Eu acho que tem uma também que a gente esqueceu. A gente fala de saúde aqui. As doutoras estão fazendo alguma coisa na saúde própria de vocês? Boa essa, hein? Boa! Essa foi pegadinha! Essa foi a da noite, hein? Danado! Essa foi a da noite. Danado essa, hein? Olha, mas eu vou te falar, eu tô saindo assim, ó, pelo escanteio. Recomecei, depois de 5 meses, atividade ontem. Então, pronto, já veio no dia certo. Eu já vi no dia certo, Dia olha certo. Porque, viu? Então, assim, realmente a gente tem que Não, não é dando pito, não. Assim, essa pergunta a gente fez para todos, mas eu acho que é assim. Nós, profissionais de saúde, exatamente por trabalharmos em algo onde a demanda ela é infinita. Olha só, gente, eu falo assim, eu falo de coração. Se eu deixar, não é se eu quiser, não. Se eu deixar a minha clínica marcar paciente de 8h30 da manhã de segunda-feira a 8h30 da noite de sexta, não tem, você não vai... Eu vou ter paciente de 8h30 da manhã de segunda-feira até 8h30 da noite, depois terça, sexta, e vai continuar tendo gente ligando que não conseguiu marcar. Ou seja, seria uma loucura, mas eu estou falando assim, sem falsa modéstia. E não estou falando que só acontece comigo, não. Não, com outros colegas. Eu vou te falar uns 10 aí, 15, que seria a mesma coisa. Sim. E aí, muitos de nós, exatamente por causa disso, e exatamente por causa dessa empatia de, mas aí eu não vou atender aquela pessoa, eu não vou dar, eu sei que a pessoa precisa daquele meu tempo, que não sei o que não sei o que lá, você vai colocando de lado, né? A si próprio. É algo que é fundamental. Além da saúde mental, a saúde física, até para poder aguentar tudo. Senão você não vai aguentar atender. Não tem jeito, vai ter que abrir mão. E isso é um trabalho também mental. Não, assim, isso também é um trabalho mental, porque no início você fala assim, putz, eu estou aqui agora, mas eu deveria estar, não sei o quê. Você fica com aquela neura na cabeça. Eu estou aqui, eu deveria... eu sei que você lá, eu deveria... Porra, mas será... Bom, e aí a gente, entre aspas, brinca, né? Essa coisa, se está fazendo... Porque no nosso modelo de profissão, é muito comum, mas muito comum, não estarmos fazendo nada. Você falou isso, esse sentimento de culpa. Né? O sentimento de culpa. Mas é isso aí. Não tá. Então, assim, logo que eu tive a perda da minha sogra, foi um baque muito grande para mim, que é uma mãe para mim, né? E aí, com isso, eu tive uma psicóloga, né, colega de trabalho da instituição que eu trabalhava, Augusta, vou falar o nome dela, pessoa assim maravilhosa. E que em um desses momentos eu falei, gente, eu tinha que estar aqui, como que eu vou, entendeu, fazer alguma coisa para mim e não vou estar nesse momento aqui no hospital. Né, nesse momento. Aí ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci na vida. Elka, permita-se. Isso eu levei para a vida. Me permitir a não, entendeu, passar por aquele momento, me permitir
fazer, né, atividade física, porque eu não tinha tempo de fazer atividade física. Então, foi dali que eu falei, não, eu vou me permitir, eu vou tirar tempo para mim. Aí, comecei a ir no nutrólogo, comecei a fazer endócrino, atividade física. E aí, agora, recentemente, eu dei uma parada aí de um timer, que eu estava falando ontem com o personal, ele pegou na minha orelha. E aí, eu recomecei ontem. E eu falei assim, não, agora vai, porque a gente tem que se cuidar. E doutora Adriana? Então. Até então tá quietinha, só ouvindo. Bate palma e fala. Então. Não, eu não sou muito adepta à atividade física, né? Certo. Mas eu priorizo muito meus tempos de qualidade. Né? Eu isso gosto é legal, de viajar, eu gosto de sair, né? Eu gosto de passear. Então, isso me faz muito bem. Certo. Né? Me dá uma clareada aí na Mas mente, se fosse pensar numa atividade física futura, o que você tem mais simpatia? Assim, então, eu preciso... Vai pro beach tênis. Lá vem. Nós vamos, né? Eu gosto de dança. Legal. Né? Eu gosto de dança. Acho que, né, minha vida toda a dança teve em algum momento na minha vida. Né? Já me arrisquei aí no balé, já fui pro jazz. Né? Então, assim, tem uma caminhada aí na dança. De repente... Rola um reencontro, igual ela voltou, você também pode ter um reencontro. Com certeza rola. Entendeu? Então, acho que exatamente o que o Pedro falou aí, para a gente encerrar mesmo, a gente tem visto aqui, né, nessa bancada, que todos os colegas, que as pessoas que estão aí muito dentro da saúde, têm uma forte relação com a espiritualidade, de alguma forma. Quer dizer, ou seja, independente de religião e tal, tem essa coisa de assim, ou ter alguma religião e estar sempre nela, ou ter o seu momento de, sei lá, de rezar, ou disso, daquilo. E alguns até, que são muito mais quase que caxias, né, com a questão, levam isso muito para dentro da sua atividade profissional, né? O Aloysio, por exemplo, foi o primeiro que teve aqui, que é um católico muito fervoroso, né, muito disso da vida toda, falou pra gente que operava com o terço, né, no bolso da roupa de centro cirúrgico. E outros, assim, né, vieram falando. E aí, assim, a gente... Quer dizer, eu tenho uma tese, pelo menos, né, de que é muito difícil, ou praticamente impossível, né, você estar no que a gente faz, vendo o que a gente vê, e não ter uma religiosidade. Independente da linha. Não, assim, porque... Sim. Duro materialista, num modelo de saúde. Na nossa vida, a gente tem que ter foco, força e fé. Isso aí. Independente da religião, é o tripé da nossa vida, né? E a nossa base familiar, né, Júnior, foi espírita kardecista, né? Exatamente. Então, isso eu tive de berço. Então, foi a religião, né, que me acolheu. Eu não sou não sou praticante, mas eu tenho Mas tem isso dentro de você e você pratica isso com você. Exatamente, diariamente. Então, eu sim. Meu filho, o apelido dele era o quê? João Milagre. Lembra? Eu não era mais o Pedro da TV, era o pai do João Milagre. Sim. Nem ônibus eu pagava, nem Uber eu pagava mais. Não, você é o pai do João, vamos levar ele na clínica, entra aí que tá tudo certo. Assim. Isso era o quê? Era Deus, era fé, as pessoas torciam, as pessoas chegavam. E eu tenho uma coisa de anos. Eu tenho... Né, na minha casa, eu acendo uma vela para o anjo da guarda. Seu anjo da guarda é como também faço. E essa vela, ela fica, eu troco a cada 7 dias, há longos anos. E reza para você, reza para os seus filhos, reza para a família, para todo mundo. Você tinha uma sogra também espiritualizada, que então, já não está mais em matéria aqui com a gente, a saudosa Dona Olívia, mas nossa, era uma pessoa que, olha... pessoa mais Eu religiosa. ia com ela de São Jorge a Ogum, eu estava junto com ela. E de ter a vida inteira dela, dedicada
a ajudar as pessoas. Pô, tá doido. Assim. Ela Na é. comunidade, estava sempre fazendo ali. Tava né, ajudando o povo. 3 horas da manhã ela me Então, chamava. Meu filho, já orou? Já fez alguma coisa? Era assim, isso, que ela me via online com a bolinha verde lá. É, Tava ela lá sim. conversando. É esse mesmo. Então, e você? Eu sou cristã. Cristã, É certo? isso. Né? Minha religião é cristã. Né? E algo assim que eu carrego comigo, né? Eu falo que muitas das vezes a chave que eu preciso virar, de repente, em alguma intervenção com meus pacientes, é só com a ajuda do meu Deus. Certo. Né? Certo. Porque é tantos desafios, né, Elka? Sim. Que nós passamos no nosso dia a dia e muitas das vezes E às vezes você vê que uma resposta aparece dentro de você. exatamente, Se concentrar, pedir a Deus, se encontrar com a religiosidade. Sim. E às vezes você acha que é tão difícil, não. Ali vai e aparece. E essa ligação, né, de fé, essa ligação de busca, né, ela nos traz também essa aproximação com as famílias. Certo. Né? Porque as famílias ali vão em busca, né, de ser acolhida, de ser bem ouvidas, elas precisam ser ouvidas. Né? E a gente trazendo essa questão do espiritual, né, dependente de religião, como já foi falado aqui, isso também traz uma segurança. Né? Isso traz uma segurança. Então, eu não consigo separar, Sim. né? Entendi. Como eu falei no começo, né, eu vejo que nós somos um ser total, né, corpo, alma e espírito. Então eu não consigo separar isso, né? Eu não consigo separar o meu trabalho com a minha vida secular ou com a minha vida religiosa, né? Porque a gente é um ser completo, né? Então a gente precisa ser regido ali de forma, né, integral. Correto. Bom, esclarecido. Então, acho que, né, com tudo falado, quase 2 horas a gente aqui. Muito bom. Ele já mandou o WhatsApp aqui pra mim falando parte 2. Deixa pra a segunda temporada que a gente encerra antes do segunda final, a gente encerra a temporada tá primeira ótimo. temporada. Na segunda temporada estão de volta. Eu já vou dar vocês têm mais alguma coisa aí para poder dar de tchau para as pessoas ou a gente já eu pode tenho que encerrar? falar em nome dos meus filhos, porque Ah, na sim. última entrevista que eu dei na rádio, olha, Foi minha cobrada, filha foi foi cobrada. cobrada. Mamãe, você agradeceu a clínica toda e você não falou Não da lembrou de sua mim. filha. Certíssima. A Elisa. Elisa, né, meus filhos Elisa, Natan e a Pâmela. Eu quero agradecer também ao meu corpo clínico, né, de terapeutas da clínica. Eles são fantásticos, são parceiros mesmo. É aquilo que você falou. Quando as coisas estão boas, né? Tá todo mundo ali. A festa tá lotada e tá tudo. tudo Nós estamos 21 anos no mercado, então a gente tem as flutuações e a gente sabe realmente quem tá, né? isso Quando aí. o barco oscila. Quando oscila, Então quem hoje tá a gente, o que eu falo, né, com a Adriana, eu falo com o Francisco, a gente tem as pessoas certas no lugar certo e que realmente querem estar. Então eu quero agradecer meu corpo clínico, né, que está aí conosco. Tem pessoas ali de anos conosco, desenvolvendo um trabalho fantástico, se especializando, correndo atrás. E a vocês, né, por estar aqui, foi muito bom. Muito legal. Júnior, muito Maravilhoso, obrigada. maravilhoso. Muito obrigada, Foi Pedro, por excelente. recordar, trazer essa vivência, nessa E recordação. vou levar do lá ele pra Pedrinho. visitar lá. Que... Não, Ele tá, fantástico. levar ele lá pra visitar, tirar fazer vou- fotos vou- novas, fotos novas. Então tá ótimo. Fotos novas. Ele perturba. Dessa vai tacar o fogo lá, hein? Você vê, hein? Agora vai Agradecer ser ao nosso na cardiologista, escalada. Ah, é? O né? cardiologista. Nosso cardiologista, porque deu jeito no meu marido. Tá vendo? Pelo amor de Deus. E ele já tá Depois que ele foi em esperando ali pra você, falar. já resolveu a pressão. Tá vendo? Tá vendo? Eu Firme quero e forte, estar, olha lá. né, Adriana? Ó a rocha lá, olha só. Nossa, mal. Aí a Adriana, toma uma maracujina, toma isso. Dava uma... Aí foi... Toma depois que você passiflora deu, com maracujá. acabou. A outra. Graças Pra a Deus. agradecer, né? Ao nosso cardiologista. Eu também muito só tenho bom. que agradecer, né, pelo convite, né? Foi uma honra estar aqui com vocês. Né, agradecer meus filhos, o Pedro, que eu já falei, a Nina, né, que é minha princesa, e meu marido baiano, que você conhece, o meu marido. Que legal! Parceirão, Pô, legal! Pô, tá
Pô, casou bem pra caramba você. Casou bem pra caramba. Agradecer ao meu marido, gente. Pelo amor de Deus. Casou muito não bem, podia que ter legal. meu parceiro. Tá certo. Diogo. Muito parceiro. Isso Então aí. tá bom, Legal. gente. Muito obrigada. Bom, gente, então, encerrando mais um Saúde Gente, né? Um beijo no coração de todo mundo. Semana que vem, dia 12, quinta-feira, é feriado, mas a gente ainda vai tentar aí Articular para fazer. estar, A gente não vai sei ou se- antecipa ou a gente vai ver como é que fica. se for possível, nós temos assim vários colegas aí para estar aqui conosco, Dr. Joel Passos, né, que é o chefe da terapia intensiva do Hospital Unimed, foi o meu primeiro chefe, né, lá na Cardioclínico, e era Cardioclínico, e depois virou o Hospital Unimed, o Flávio, que eu já comentei, o Joel e a Larissa, que também vão estar aí nos possibilitando estar novamente juntos, e a doutora Ângela Tereza, ginecologista, obstetra, que vai estar vindo ainda esse mês para poder falar para a gente do Outubro Rosa. Eu tô sabendo agora, tá? Porque ele tá passando essa agenda. E aí- Sabe como é que é, né? Passa o dia inteiro ali no WhatsApp, fala, eu juro quem vem. E a ideia né, é a gente estar Muito permeando aí as especialidades e os colegas e... Foi uma satisfação. Então, Muito bom. Obrigado. E a Recap cê- não para, né? A Recap aí tá com um projeto pro próximo ano, né? Não falamos. Então, pode que falar, ué. O nosso... É o Follow Me, né? É uma escola com suporte pedagógico e terapêutico. Olha. Né? A gente está construindo aí essa proposta aí para poder acolher, né, no mercado, que a gente vê que é uma defasagem ainda do mercado educacional, Olha só. né? E vamos Que né, legal, a trabalhar ideia aí é no Follow. fazer uma escola. Uma Isso, escola. Uma escola Com suporte com pedagógico suporte e direcionado. terapêutico. Isso. Isso aí, ó. Eu vou visitar a Já Rio das tem Ostras, eu programa vou visitar pra aqui, já tem outro programa, tá ótimo. Então, Então tá certo. encerramos, gente. Valeu, gente. Um abraço, Boa noite. valeu.